Gravando 1, 2, 3, teste, testando, teste, 1, 2, 3, 4, 5, som, testando, muito bem, estamos com o link direto lá de Roma, na Itália, passa de São Pedro, no Vaticano. Ali você pode observar o palácio, a sede da Santa Sé, no Vaticano, a pequena cidade que é governada pelo Papa. E nós tivemos um problema no início, na primeira transmissão, no primeiro vídeo, na primeira inserção do link lá falando direto lá de Roma, quando houve problemas técnicos no áudio, mas agora eu creio que dá para vocês escutarem muito bem a minha voz. As primeiras horas de hoje, vamos aqui relatar desde o início, as primeiras horas de hoje. Papa Francisco morre. Isso é anunciado, isso foi anunciado nos primeiros dias, nas primeiras horas de hoje, da segunda-feira, onde o arcebispo, que é o responsável por assinar e por falar sobre a aparição do Papa e sobre a condição do Papa de aparecer nos compromissos. Ele foi encarregado de anunciar, depois das 2h35 da manhã de hoje, a morte do Papa Francisco. Júlio Bergoglio, o nome dele de batismo, ele que era argentino e que nesta segunda-feira falece, em que ele já havia estado num momento difícil, pois estava muito doente e boletins médicos diziam que havia vírus, bactérias e também, segundo o boletim médico, foi a pneumonia que estava no Papa, e ele não resistiu e veio a falecer. Mais uma vez, dizendo, Papa Francisco morre nesta segunda-feira, aos 88 anos. Ele que foi um Papa que buscou um diálogo com todas as comunidades e com as outras religiões. O seu posicionamento de tradição e de populismo o beneficiou em muitas coisas. Papa Francisco foi um Papa que começou com uma posição conservadora em vários aspectos, inclusive no aspecto importante, que é o aspecto político das chamadas minorias. Ele tinha uma posição bastante tradicional, de acordo com os princípios da Igreja, mas ao longo do seu pontificado ele foi mudando de posição e ainda nos seus discursos falava
a favor da comunidade LGBT, dos homossexuais, que eles tinham os mesmos direitos esses que cabia a eles e cabia à humanidade ter tolerância. Esse foi algumas questões do Papa Francisco com relação a um viés político, mas também um viés religioso, porque a Igreja Católica ela tinha posições contrárias a certos segmentos desta classe. Então, ele, ao longo do tempo, foi mudando a sua posição com relação a isso. Foram 12 anos de pontificado, o Papa Francisco. Ele nasceu no dia 17 de 12 de 1936, em Buenos Aires, no pequeno bairro de Flores, na grande Buenos Aires. Foi ordenado a padre no dia 13 de dezembro de 1969, em que ele foi ordenado. Depois foi arcebispo de Buenos Aires. E, mais precisamente, logo depois, indo para Roma, cardeal no Vaticano, o Papa Francisco, o qual tem o nome de batismo de Júlio Bergoglio. Já houveram um pouco da história, houveram 12, aproximadamente 266 papas, aliás, desde do Papa que foi, não vamos entrar na questão de Pedro, que para os católicos foi o primeiro Papa, mas não vamos entrar nessa questão, vamos apenas dizer que logo após isto, o Papa Linus, ou Lino I, foi então assim o Papa que começou. O papado começa com Lino I e vai até Francisco, chega até o Papa Francisco hoje. A questão de Pedro, do apóstolo Pedro, ser o primeiro Papa dito pela Igreja Católica, é uma questão em que nós não vamos entrar nesse campo. Mas, observando os 12 anos do pontificado do Papa Francisco, ele foi um Papa que se aproximou das outras religiões, querendo o diálogo. Ele tentou fazer reformas sociais e políticas a qual ele estava destinado a fazer. Reformas internas e na Santa Sé, na Cúria Romana e nas discussões sobre diversos temas para entrar numa conciliação. Ele começou discussões das pautas inéditas para o Vaticano, que não tinham sido ainda colocadas pela Santa Sé. Entre as várias questões no seu pontificado, a questão dos refugiados de vários países, inclusive do Oriente Médio, em que ele defendia esta política de todos os países receberem esses refugiados de países que estavam em conflitos. A aproximação com o Islã é também um ponto significativo no pontificado de Francisco, que também defendeu um diálogo nas questões sobre as guerras, inclusive
no conflito entre Rússia e Ucrânia e também no conflito entre Israel e Palestina. Ele que condenou o 7 de outubro de 2023, os atentados terríveis contra Israel, que foi praticado pelo grupo terrorista Hamas. Ele também, no seu pontificado desses 12 anos, colocou e defendeu políticas mais enérgicas para as questões climáticas no mundo, sobre as queimadas, sobre o desmatamento, todas essas questões climáticas ele defendeu, querendo uma iniciativa de todos os governos para uma solução. Você pode ouvir aí, porque o áudio está na prioridade para a minha voz, mas você pode ouvir que tocaram os sinos lá da Basílica de São Pedro no Vaticano, indicando já mais uma vez, dando o sinal da morte do Papa Francisco. Olha aí, vamos ouvir. Tocando novamente aos sinos da Basílica de São Pedro, anunciando a morte do Papa Francisco. É o canal Plantão de Notícias Mundo, levando até você o que acontece no Brasil e no mundo. Então, o início da posição mais conservadora ao longo dos anos mudou de posição, sendo mais flexível. O Papa Francisco, quando assumiu seu pontificado, ele tinha a posição mais conservadora com relação ao movimento LGBT, que para nós é um movimento hoje político. E conforme foi passando os anos do seu pontificado, ao longo desses 12 anos, ele mudou de posição, passou a adotar uma posição mais flexível, mais tolerante com relação a essa minoria com relação aos homossexuais na igreja. Você pode ouvir mais uma vez os sinos da Basílica de São Pedro tocando. Vamos ouvir. Anunciando a morte do Papa Francisco. Eu sou Marcos David e estou aqui nesta cobertura da morte do Papa Francisco, em que o mundo, nesta segunda-feira de abril, se mostrou surpreso. E as outras questões que o Papa Francisco defendeu e falou no decorrer do seu pontificado com relação ao aborto. Ele que reprovou o aborto no seu próprio país, na Argentina, quando a Argentina aderiu ao aborto, uma coisa para a igreja, um sacrilégio e até um crime para a igreja neste momento. Tivemos também as falas polêmicas do Papa, onde ele disse que foi mal interpretado, quando ele falou de um termo usado como fracasso da cruz, em que foi entendido de que Francisco havia falado que a obra que Jesus fez na cruz foi um fracasso. Mas, na verdade, segundo o que foi dito, ele não teria dito que Jesus não teria falhado, mesmo com a crucificação. Mas essa foi uma das polêmicas do seu pontificado. Algumas palavras, algumas
discussões e questões em que o Papa ele foi incompreendido. No caso, ele foi confuso. Bom, já tínhamos falado aí que o Papa Francisco é o Papa de número 266. E que para nós o primeiro Papa foi Lino I, que reinou. E agora o último Papa, porque ele agora está morto, é Francisco. Então, canal Raiz Rubro-Negra levando até você tudo sobre a morte do Papa Francisco. Vamos voltar ainda com vídeos, reportagens sobre o Papa Francisco neste momento. Marcos David para o Plantão de Notícias.